Nós vamos dar início à sessão solene em homenagem ao centenário do professor Evaristo de Moraes Filho, a entrega da medalha Montezuma, que o Instituto dos Advogados Brasileiros fará a outorga, umas outras homenagens que prestaremos à família e, inicialmente, eu convido a senhora Ileda de Moraes, com o Antônio Carlos Flores de Moraes e Regina Lúcia Morel, para ocupar essas três cadeiras. Dona Ileda é a esposa do homenageado, Antônio Carlos conselheiro do Tribunal de Contas do município do Estado do Rio de Janeiro, Regina Lúcia, filha do homenageado, minha amiga de infância. Convido para compor a mesa o professor Arion Sayão Romita, que será o orador acadêmico indicado pelo professor Evaristo para a saudação dessa data importante, dessa homenagem. O professor Romita ocupará aqui foi indicado pelo professor Evaristo para a solenidade. Eu convoco para integrar a mesa o nosso orador oficial, doutor José Roberto Batóquio, que também fará a oração em nome do Instituto de Advogados. Nessa nossa primeira solenidade, homenagem, e com a participação, o primeiro discurso do nosso orador oficial, a estreia aqui da nossa filha, o nosso antigo e queridíssimo companheiro. Convido para integrar a mesa o doutor Antônio Fabrício de Matos, que é uma homenagem aos advogados trabalhistas. Ele é presidente da Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, a ABRAT. Como nós não temos muitos lugares, essa homenagem é dos advogados trabalhistas, é uma reivindicação da vice-presidente Rita Cortez, que me convenceu que o homenagem ao professor Evaristo tinha que ser a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, tinha que estar com todo o destaque, merecidamente. Eu considero, obviamente, integrantes da mesa a desembargadora Glória Regina Ferreira Melo, que é vice-corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que representa nessa solenidade o presidente do TRT, Carlos Alberto Araújo Drummond. Considero-se, por favor, todos que eu vou mencionar, integrantes da nossa mesa, o acadêmico Murilo Melo Filho, que representa o nosso presidente da Academia Brasileira de Letras, é acadêmico, o Geraldo Holanda Cavalcante, o presidente, se faz representar pelo nosso querido amigo Murilo Melo Filho. Também está presente o acadêmico Alberto Venâncio Filho, membro desta casa, que peço que se considerem também integrantes da mesa, Maria Inês, a desembargadora Maria Inês Gaspar, que é a primeira vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que eu também peço que se considere integrante da nossa mesa. A desembargadora Maria Aparecida Coutinho Magalhães, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, a doutora Ana Brito, Ana Acker, desembargadora do TRT da Primeira Região, doutora Edith Tourinho, desembargadora e ouvidora do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, a doutora Dalva Amélia de Oliveira, desembargadora do TRT da Primeira Região, o doutor Evandro Pereira Valadão Lopes, diretor da Escola Judicial do TRT, do nosso TRT, Primeira Região, o doutor Francisco dos Santos Amaral Neto, presidente da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, nosso companheiro contemporâneo de faculdade, aluno do professor Evaristo, como eu,
o juiz José Macedo Fonseca Guerreiro, da 30ª Vara, juiz da 30ª Vara Federal, a doutora Eliette da Silva Teles, juíza aposentada do Tribunal Regional do Trabalho, doutor Mauro da Lima Câmara, da Câmara de Comércio Exterior da CNC, a doutora Ana Beatriz Serafim, presidente da Associação Carioca dos Advogados Trabalhistas, que acho que se considere representada pelo presidente da ABRAT, o doutor Aristóteles Drummond, Aristóteles Ateniense. O Drummond é um nosso companheiro também, lindíssimo amigo, nosso amigo fraternalíssimo. Aristóteles Ateniense é nosso diretor de Relações Institucionais, mineiro, e nesta solenidade representa o Instituto dos Advogados de Minas Gerais. O senador Saturnino Braga, nosso prefeito, Saturnino Braga, eu peço que também se considere integrante da mesa, o doutor, a desembargadora Sayonara Grilo, desembargadora do Trabalho, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, também o doutor Carlos Pessoa de Aquino, que representa nosso CONFRAD, que representa neste ato a Academia Paraibana de Letras Jurídicas, veio especialmente para este evento. Registro, agradeço e, obviamente, são considerados membros desta mesa, como sempre, os ex-presidentes desta casa, Eduardo Selva Fagundes, Carlos Henrique Carvalho Frois, Ricardo César Pereira Lira, João Luiz do Boc Pinot, Celso da Silva Soares, e eu acho que, não sei se tem mais algum outro, e o Celso já foi Celso, nosso ex-presidente do Conselho Federal, Bernardo Cabral, senador e amigo, sempre presente nos nossos encontros, nas nossas sessões, assíduo frequentador desta casa, e há ainda várias comunicações de o professor Amadeu Wagner, advogado militante do Rio Grande do Sul, velho advogado criminal, mandou uma mensagem imensa, lindíssima, em homenagem, depois eu transmitirei para a família, em homenagem à solenidade, justificando a sua ausência, cumprimentando o Instituto, dele é membro. A ministra Adelaide Arantes mandou também uma saudação e a justificativa do seu impedimento. O desembargador Sérgio Verani, diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, também mandou cumprimentos, justificou a possibilidade de comparecimento. O corregedor-geral eleitoral, doutor Alexandre Carvalho Mesquita, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O professor Ives Gandra também mandou uma simpática mensagem de cumprimento à família e ao Instituto, justificando o seu impedimento de comparecer. E muitas outras, e muitos consórcios que enviaram a justificativa de ausência, que, enfim, que eu não vou mencionar, porque são muitos e não há necessidade desse registro ficará em nossa ata. Nós vamos dar início, começando com uma homenagem à família. E aí a homenagem é ao velho Evaristo de Moraes, ao Rábula, o advogado de todos os tempos, o maior advogado criminal do Brasil de todos os tempos, que é pai do nosso homenageado e avô de advogados criminais brilhantíssimos, Eduardo e Renato, avô de Regina Lúcia e Antônio Carlos, que nós estamos inaugurando eu peço que Renato, Eduardo, Regina Lúcia e Antônio Carlos recebam aqui para levar para a entronização o retrato seu pai aqui, catedrático, quando assumiu a cátedra de Direito do Trabalho na Faculdade Nacional de Direito, o busto, que é uma miniatura
que é uma miniatura, do busto que está no Tribunal do Júri, no Salão dos Passos Perdidos do primeiro Tribunal do Júri aqui do Rio de Janeiro, hoje o prédio da Rua Dom Manuel 29, que é o museu, hoje praticamente museu da Justiça. É um busto é um estudo, Laurindo Ramos é o escultor do busto que lá está. E esse é o estudo que o escultor Laurindo Ramos realizou antes de fazer o busto que lá está, né, no Salão dos Passos Perdidos. É fundido pela Fundição Cavinas, que é uma fundição tradicional, que no início do século passado, estabelecida no Rio de Janeiro, é a mesma fundição que fundiu o busto. E eu peço, então, Regina Lúcia, que vocês coloquem naquela estante onde já está o retrato do velho Evaristo na tribuna do júri, para que possa integrar o nosso acervo histórico e a nossa memória. Dando prosseguimento, eu tinha visto aqui, mas eu acho que eu não mencionei a presença do conselheiro Jair Lins, nossa honra, conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Eu precisava do cartão aqui, mas eu acho que por alguma coisa eu não li, então eu faço o registro da sua presença. Peço desculpas se, enfim, ao costumeiro esquecimento e não anotação de autoridades, de amigos, né? Peço desculpas, mas é assim sempre, é a rotina de toda a solenidade. Quero chamar o nosso confrade Heriberto Miranda Jordão, filho, que é personagem aqui de uma foto do Sem Medo da Utopia, que é o último livro do Evaristo, não é o último livro, não, o penúltimo. Não, esse Sem Medo da Utopia é um livro, a grande entrevista. É a entrevista que você foi, pois é, eu fui no lançamento na Academia Brasileira de Letras, 2009, talvez. 2006, enfim, o tempo passa tão rápido, o que é personagem, né? O nosso Heriberto tem a fotografia dele ali, cascavilhando os livros. Eu peço que ele faça a entrega do Diário Oficial que ele recebeu do professor Evaristo, que diz: Heriberto Miranda Jordão Filho, meu ex-aluno, hoje meu colega e amigo, que honra a profissão, e o nome com o afetuoso abraço do Evaristo. O anteprojeto do Código de Trabalho, de autoria do professor Evaristo Moraes Filho, numa edição original do Diário Oficial, que ele nos ofereceu. Eu peço que ele passe, fez essa doação, que entrega ao diretor da Biblioteca Daniel Arão Reis, Fernando Drummond, que receba para a introdução esse documento fantástico para a nossa biblioteca. Dando prosseguimento nesta solenidade, eu concedo a palavra ao nosso... Aliás, antes, bem lembrado, nós temos aqui
um mimo, um pequeno registro são 2 ou 3 minutos de excertos retirados do YouTube, retirados da internet. São 3 flashes do nosso homenageado, apenas para introduzi-lo na solenidade. Por razões óbvias, ele não veio, ele está lá, deve estar nervoso em casa, né? Está alucinado, querendo saber o que está acontecendo, ele ser um espírito, né? Ligado a tudo. Mas então, para introduzi-lo, para que a sua figura, voz e imagem apareçam, eu pedia que... A alegria de estar aqui presente é dificilmente superável. E eu suspeito que um dos motivos é porque eu quero bem a Evaristo, um amigo meu, desde remotas idades. Quando ele se referiu às circunstâncias de que nos vimos nesse vestibular, na realidade era um momento que já convivéramos antes em outros tempos. E por estranho que pareça, eu vou dar um depoimento sobre Evaristo que é um pouco contraditório em face das aparências dele. Evaristo é um pouco pessimista. Ele tem um tendencial, eu diria mesmo quase mórbido. Mas há 2 coisas admiráveis que o fazem sempre superar esse tendencial. De um lado, é uma das pessoas mais afetivas, mais capazes de cultivar a amizade que eu conheço. Ele é um grande amigo dos seus amigos e às vezes chega a ser até amigo de pessoas que o desconhecem. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, ele tem uma prodigiosa capacidade de inteligência. É realmente um intelectual que, com a sua inteligência, pode abarcar horizontes muito diversos. Basta ver a própria especialização, entre aspas, dele. É um homem quase sem especialização. Em cada setor em que ele se mete, é um senhor mestre desse setor. De repente, a vida o faz ser, por exemplo, sucessor na Academia Brasileira de Letras, mais ou menos recentemente, de Alceu Moro de Lima, cuja obra não se domina da noite para o dia. Neste momento, talvez no Brasil ninguém conheça Alceu Moro de Lima como Evaristo Moraes conhece. Você fez o louvor de Conte, e quantas outras pessoas que são de grande envergadura intelectual não têm a sua obra dominada bem aprofundadamente por Evaristo, que ao mesmo tempo não é um personalista, não é um indivíduo que conhece pessoas e obras. Ele conhece, é um homem de envergadura filosófica pouco frequente entre nós. Inclusive, essa universalidade, essa tendência à universalidade, é talvez o lado intelectualmente mais simpático de Evaristo. Eu gostaria mesmo que ele nos fizesse um pouquinho um relato da sua aventura intelectual nesse sentido de como é que ele foi aos poucos saltando de ramo em ramo para chegar a fazer essa obra que realmente se capitula em vários campos do saber. Era isso que eu queria para a alegria nossa e dos nossos Os Estados Unidos, a colonização americana começou no século XVII, começou depois da colonização brasileira. Começou depois da colonização brasileira. O Brasil é mais velho que os Estados Unidos. De maneira, país novo, país novo, país novo, país do futuro, país do futuro. Mas país do futuro parece aquelas linguiças que põe na frente de cachorro para ele correr. O cachorro toca e nunca alcança a linguiça, porque está amarrada assim no pau, não é? Assim o Brasil. Para que sejam respondidas rapidamente. Na sua opinião, qual é a maior qualidade de um homem, de um ser humano, e qual é o maior defeito? Rapidinho que nós... A maior qualidade é ser honesto. Honesto consigo mesmo. Não adianta fingir que é honesto. E o maior defeito é ser intrigante. E no meio intelectual isso é muito comum. Porque o meio intelectual é um cultivo de vaidade. É cultivo de vaidade. A força física você mede facilmente, ao passo que a força intelectual você não pode medir assim. Porque a única ideia fixa em mim é a morte. Desde 16 anos de idade. Eu acho
errado o homem ser tão inteligente, ser senhor do universo, morrer. Você vai à rua, você passa por baixo da calota arca, você faz informática, você faz bombom, você faz tudo isso, e no fim você tem um infarto. Você é traído pelo seu próprio organismo, de maneira que nada lhe compensa na vida quando você a morte. O seu Amoroso Lima cansa de repetir nos livros dele, citando Stendhal: se a morte é impossível, esqueçamos-la. Se a morte é inevitável, esqueçamos-la. Como é que a gente vai esquecer quando tem 85 anos? Voltou ao assunto, realmente. É um assunto. Minha mulher fica danada por causa disso. É um assunto. De falar Você já viveu um longo passado e vê que o futuro está curtinho. Uma pequena bonitona diz assim: vem cá, meu irmão, vem cá. Eu digo: eu não sei se tenho fôlego de amor. Ainda bem que só tem esse humor iluminado, que é uma coisa, esse sorriso, e realmente fazem bem. Tenho a honra de anunciar a presença do desembargador Antônio Ivan Thier, do Tribunal Regional Federal da segunda região aqui do nosso Tribunal do Rio. Vejo que a família Falcão, Corinto Falcão, presidente do Comitê Jurídico da Associação Comercial do Rio de Janeiro, e Joaquim Falcão e senhora Viviane Falcão estão ali, diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, que nos honra com a presença. E eu passo então a palavra ao professor Ion Sayon Robita para fazer a sua oração em homenagem ao nosso professor Evaristo Moraes Filho. Eu peço licença para falar sentado, porque, ao contrário do problema de coluna do ministro Joaquim Barbosa, que obriga a permanecer de pé, ficar atrás da cadeira no Supremo Tribunal, a minha hérnia de disco recomenda a posição sentada. De maneira que, apresento minhas desculpas. É lamentável, mas é como diz o professor Evaristo Moraes Filho, chega uma certa época da vida que o organismo nos apressou. Senhor presidente, senhoras e senhores, integrantes da mesa, senhoras e senhores membros do Instituto dos Advogados Brasileiros, senhoras e senhores familiares do professor Evaristo Moraes Filho, minhas senhoras e meus senhores, o Instituto dos Advogados Brasileiros engalana-se para prestar homenagem a um dos seus mais antigos e ilustres membros, o professor Evaristo Moraes Filho, ao ensejo do transcurso do seu 100º aniversário, que ocorreu no dia 5 passado, coisa de 2 semanas atrás. O professor Evaristo Moraes Filho é filho de Antônio Evaristo de Moraes. O nome Evaristo tem uma explicação. Antônio Evaristo de Moraes nasceu no dia de Santo Evaristo. E como diz Regina Lúcia, filha do homenageado, mais do que um nome, tornou-se uma dinastia, interrompida por ela mesma e pelo seu irmão Antônio Carlos, porém retomada pelos netos e bisnetos. Antônio Evaristo de Moraes foi um rábula, criminalista, já foi dito aqui e não custa repetir, o mais brilhante, o mais importante advogado criminalista do Brasil, da sua época e talvez de épocas posteriores também. Antônio Evaristo de Moraes era um idealista, era um lutador, não era só um teórico. Ele participou de lutas políticas, era um socialista romântico, podemos dizer assim, o melhor se possa
retirar essa expressão socialismo. Ele foi um homem dedicado à defesa dos pobres, dos desvalidos, dos deserdados da sorte, e a homenagem que se presta a seu filho, Evaristo de Moraes Filho, pode ser estendida sem favor algum ao seu pai, Antônio Evaristo de Moraes. Ele foi um rábula. Na época existia essa possibilidade, depois desapareceu. Mas ele chegou a se diplomar em Direito, que aconteceu aos 45 anos. Ele se formou em Direito com 45 anos. E ele colocava, como eu disse, seu talento e sua pena a serviço das pessoas menos favorecidas pela sorte, entre as quais, na época, se incluíam, lamento ter que dizer isso, é uma vergonha, de certa forma, para nós no Brasil, as mulheres. Mulher se formava em Direito, mas não podia advogar. Como nós sabemos disso? Lendo um texto do próprio Evaristo de Moraes. Eu peço dele para ler esse pequeno trecho, está aqui na página 121 desse livro dele, Reminiscências de um Rábula Criminalista. Tinham-se apresentado no foro, armadas de diplomas acadêmicos, as bacharelas Mirtes de Campos e Maria Coelho, uma pequenina e vivaz, dominando logo pela agudeza do espírito e a amenidade do trato, outra grande e pesadona, precocemente amatronada, sem destaque intelectual. Agitou-se, tal como havia sucedido por toda parte, a questão: daria o diploma bacharelício concedido às duas damas o direito de advogar? Poderiam elas, contra o princípio da velha ordenação, acolhido no nosso direito civil, ser procuradoras em juízo? Dividiram-se as opiniões no foro e no Instituto dos Advogados. Neste, pretendeu ingressar a doutora Mirtes, está falando do nosso instituto, doutora Mirtes. Para se resolver a respeito, foi nomeada uma comissão composta de doutores Barão de Loreto, Batista Pereira, o Velho e Bulhões Carvalho, 3 juristas de polpa. Relatou o parecer do segundo. Sustentou a admissibilidade da mulher diplomada ao exercício da advocacia e, portanto, a agremiação do Instituto. Acompanharam os 2 preclaros colegas de comissão. Submetido o parecer a plenário, interveio com opinião diversa o doutor Carvalho Mourão, que expôs abundantemente as suas razões e as deu a público no Jornal do Comércio. Pendeu a maioria do Instituto, presentes 27 membros, para o lado do doutor Mourão, votando apenas 11 de acordo com a comissão. Entremente, forçaram as doutoras às portas dos tribunais, arrastando a questão do terreno teórico para o prático, no que se mostraram boas advogadas da própria causa. Encontraram um paladino de grande força na pessoa do juiz inovador que era Viveiros de Castro, tio de havido por original. E Evaristo de Moraes colocou como sua pena e seu talento na defesa das mulheres, fazendo com que, a partir daquela época, elas pudessem ter ingresso no Instituto dos Advogados. Evaristo de Moraes, Antônio Evaristo de Moraes, foi o primeiro consultor jurídico do Ministério do Trabalho. Era, portanto, um homem ligado à área trabalhista. E autor do primeiro livro sobre direito do trabalho editado no Brasil, Apontamentos de Direito Operário, editado em 1905. No ano de 2005, quando se completou o centenário da publicação de Apontamentos de Direito Operário, eu fiz questão de assinalar o transcurso dessa data, para nós é muito grata, escrevendo um trabalho que saiu publicado na imprensa especializada.
Evaristo de Moraes agora passa a falar do filho, Evaristo de Moraes Filho. Ao contrário do comum dos mortais, todos nós compomos um todo unitário. Evaristo de Moraes não é um ser duplo. A exemplo de Jano, um deus romano bifronte. Os romanos, como tivesse todos os povos da antiguidade, eram muito religiosos, a ponto de terem assambarcado, acolhido como seus, todos os deuses gregos apenas com mudança do nome. Zeus passou a Júpiter, Hera passou a ser Juno, Afrodite passou a ser Vênus, e assim por diante. Acontece que os romanos, com seu profundo sentimento religioso, acolhiam deuses de outros países. Por exemplo, Ísis era uma deusa egípcia, mas era muito cultuada em Roma. Com medo, com receio de esquecerem alguma divindade, os romanos ergueram um templo ao Deus desconhecido, Eoignópolis. Pois bem, a única divindade romana, tipicamente romana, criação do espírito religioso dos romanos, é Jano, o deus bifronte. Esse Jano, o deus bifronte, guarda o interior e o exterior das moradas e das cidades. Deus tutelar das viagens, especialmente das partidas e dos regressos. Deus do passado e do futuro, do início e do fim. Das portas que se abrem e se fecham. Era representado com duas faces contrapostas. E a ele se deve o nome do mês de janeiro, que abre o ano, o calendário. Assim é Evaristo Moraes Filho. Ele é grande sob vários aspectos, sempre com duplicidade. Ele é grande em dois ramos do saber humano, a sociologia e o direito. Exerceu o magistério em duplicidade, no campo da sociologia e do direito do trabalho. Tem dois filhos, Regina Lúcia de Moraes Morel, que pertence ao campo da sociologia, é grada do Instituto, prefixo do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade do Brasil, e da Fundação Getúlio Vargas. E Antônio Carlos Flores de Moraes, que é doutor em Direito pela Universidade de Salamanca. É conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, de que foi presidente. Meu colega, meu companheiro, na Comissão Permanente de Direito Social, de Direito do Trabalho, do Instituto dos Advogados Brasileiros. Evaristo Moraes Filho tem 2 apartamentos, um em Copacabana para morar e guardar livros, e outro em Botafogo só para os livros. E granjeou a oportunidade de receber homenagem de 2 livros que foram feitos em seu louvor. Este que aqui está, Evaristo Moraes Filho, um intelectual humanista, organizado por Elina Peçanha, Cláudia Vilas Boas e Regina Lúcia Morel, que é a filha dele, editada pela Top Books e pela Academia Brasileira de Direito em 2005. E o outro, Sem Medo da Utopia. Evaristo Moraes Filho, arquiteto da sociologia e do direito do trabalho no Brasil. Também organizado por Regina Lúcia de Moraes Morel, Ângela Maria de Castro Gomes e Elina Gonçalves da Fonte Peçanha. Mas teve um só casamento. Dona Helena, aqui presente. Dona Helena. Dona Helena é filha de Gilberto Flores. E, como diz o próprio Evaristo, autor de autores.
ele era diretor, criador, fundador e proprietário da, na época, única revista de direito do trabalho que existia no Rio de Janeiro, Revista do Trabalho. Havia outra em São Paulo, Legislação do Trabalho. Gilberto Flores era também editor, editava livros do próprio Evaristo de Moraes Filho, Joaquim Pimenta, de Cotrim Neto, vários livros que muitos autores foram editados por Gilberto Flores. Evaristo de Moraes Filho é um homem que apresenta suas excentricidades e suas idiosincrasias, especialmente em matéria de viagens. Não gosta de viajar. E, segundo o que ele próprio diz, tem pavor de avião. Raríssimas vezes, se é que alguma vez o fez, viajou de avião. Quando necessitava se deslocar, ele fazia de navio ou de ônibus. De navio, ele foi à Bahia no ano de 1941, quando designado procurador regional na 5ª região em Salvador. Foi do Rio à Bahia de navio. E quando teve que participar da Conferência Internacional do Trabalho, que se realiza em Genebra, na Suíça, também viajou de navio. Quando viajava de ônibus, ele fazia, todo mundo se lembra, os ônibus têm assim, cadeiras de um lado, duas, uma ao lado da outra, corredor, e 2 cadeiras, uma ao lado da outra, do outro lado. Ele comprava 2 lugares, embora viajasse sozinho, comprava o outro lugar também. Segundo o que ele próprio dizia, para evitar que alguém sentasse perto dele para ficar tossindo, cuspindo, dando pontapé, porque ninguém pode. Certa vez teve uma altercação com alguém que entendeu que viu um lugar vazio, queria sentar-se. Disse, não, eu paguei por ele, o lugar é meu. Ah, mas o senhor é um só, mas não faz mal. Eu paguei por 2 lugares e ocupo os 2 lugares. Era uma excentricidade de Evaristo. Evaristo iniciou-se na vida pública muito cedo. Mesmo antes de se formar em Direito, ele se tornou secretário das comissões mistas de conciliação, que funcionavam no âmbito do Ministério do Trabalho. Tinham por função tentar conciliar dissídio coletivo, sem poder judicante. Não se confunde com as comissões de conciliação e julgamento, que essas sim, julgavam, mas não executavam as suas sentenças. Era necessário tirar uma certidão da sentença e propor uma ação na Justiça Comum. Isso até 1946, quando a Justiça do Trabalho passou a integrar o Poder Judiciário. Mas aqui nós estamos no ano de 1934, quando Evaristo vai ocupar a Secretaria das Comissões Mistas de Conciliação, o que ele fez até 1941, quando essas comissões foram extintas, justamente pela instalação da Justiça do Trabalho em cumprimento ao decreto 1237 de 1979, que estruturou a Justiça do Trabalho no Brasil. Ele se tornou bacharel em Direito em 1937, diplomou-se na faculdade, então chamada Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, hoje Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma turma que contava com muitas pessoas ilustres. Hélio Tornazzi, Evaristo Seclar, Délio Maranhão, Alzira Vargas, filha de Getúlio Vargas, mais conhecida como Alzirinha, né? Eremildo Luiz Viana, Martins Rebelo, Otton Moacir Garcia, todos esses faziam parte dessa turma ilustre de 1937 na Faculdade Nacional de Direito.
e foi nomeado procurador regional da Justiça do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, cargo que exerceu com promoções até a aposentadoria voluntária em 1966. Lecionava em 2 unidades da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Instituto de Ciências Sociais, Sociologia, e na Faculdade Nacional de Direito do Trabalho. No campo da Sociologia, ele se tornou livre-docente em 1955, apresentando a tese A Sociologia dos Opúsculos de Augusto Conte, mais tarde incorporada ao livro Augusto Conte e o Pensamento Sociológico Contemporâneo, editado pela Livraria São José, aqui do Rio de Janeiro, em 1957. E, nesse campo, entre outras obras, existem muitas, mas seria fastidioso enumerá-las, e o tempo também não permite descer a muitas minutos, mas pretendo lembrar algumas delas. Problema de uma Sociologia do Direito, 1950, com 2ª edição pela Renovar, em 1997. Problema do Sindicato Único do Brasil, seus fundamentos sociológicos, 1ª edição, da editora À Noite, em 1952, e a 2ª edição com a Alfa Ômega de São Paulo, em 1978. A 2ª edição, em relação à primeira, não apresenta alterações. A modificação que foi feita, a pedido da editora, foi que ele traduzisse os textos de citações em idioma estrangeiro, o que foi feito. Esse livro, O Problema do Sindicato Único do Brasil, é muito interessante, muito importante, porque nele, o professor Evaristo tem a oportunidade de mostrar que a unicidade sindical no Brasil era uma necessidade sociológica. Essa é a tese dele. O sindicato tem que ser único. O Problema do Sindicato Único do Brasil. Mais tarde, porém, ele mudou de opinião. Não tinha mudado de opinião, digamos, ele aperfeiçoou o seu entendimento, aderindo ao entendimento da Organização Internacional do Trabalho. Passou a sustentar a tese do sindicato mais representativo, aquele sindicato que, num regime político que autoriza a pluralidade sindical, resulta em ser único por livre deliberação dos interessados. Isso é o que ocorre em países democráticos, como, por exemplo, na Alemanha, no Reino Unido, nos países escandinavos, e não essa unicidade falsa que nós temos no Brasil. A Alemanha, que tem, parece, 26 sindicatos, é um país de pluralidade sindical. O Brasil, que adota o regime da unicidade sindical, tem 26 mil sindicatos. Alguma coisa não está certa. No campo do direito, preciso policiar o tempo, porque, caso contrário, como diria Camões, irei falando sem um sentido vilão. No campo do direito do trabalho especialmente, ele se tornou livre-docente em 1953, defendendo a tese A Justa Causa na Rescisão do Contrato de Trabalho, que obteve uma 2ª edição pela Forense em 1968. E prestou concurso para catedrático, e se tornou catedrático de Direito do Trabalho na Nacional em 1957, com a tese Contrato de Trabalho como Elemento da Empresa, editada em 1957 pela Gráfica da Universidade do Brasil. Mas saiu uma edição facsimilada em 1993 pela editora LTR de São Paulo. É vastíssima a produção de Evaristo Moraes no campo do direito do trabalho e não seria o caso de tentar esgotar a relação. Mas algumas obras precisam ser mencionadas. A primeira delas é Trabalho ao Domicílio e Contrato de Trabalho de 1942. Todos lembramos que a consolidação é de 1943. Portanto, antes da CLT,
Evaristo já defendia a tese que veio a ser consagrada no corpo da consolidação, figurando lá hoje como artigo 6º, hoje já com uma redação modificada por causa do teletrabalho. Mas naquela época ele defendia a tese de que o trabalho em domicílio, ele intitulou o livro Trabalho a Domicílio, e na arguição do concurso recebeu crítica por causa disso, é galicismo. Então, trabalho em domicílio, hoje chamado teletrabalho ou trabalho à distância, está regulado pelo artigo 6º da Consolidação da Lei do Trabalho, como reflexo dessa obra de Evaristo. A introdução do direito do trabalho, em 2 volumes editados pela Florença em 1956, é uma obra monumental. Logo seguida pelo Tratado Elementar de Direito do Trabalho, de que infelizmente só saiu o primeiro volume, primeira edição em 1960, a segunda edição em 1965 pela Florença. A tese de Evaristo sobre a tese do concurso dele, que era encontrar trabalho com elemento da empresa, foi incorporada mais tarde a uma obra monumental, intitulada Sucessão das Obrigações e a Teoria da Empresa, editada pela Forense no Rio de Janeiro. E cabe mencionar também um bom número de volumes de pareceres jurídicos. Eu próprio, na advocacia, tive a oportunidade de solicitar ao professor Evaristo Moraes a elaboração de um parecer para defender a tese que eu patrocinava de uma empresa da Justiça do Trabalho naquela época. Em 1958, na Faculdade Nacional de Direito, ele se tornou paraninfo da turma. Uma turma ilustre também. Turma de quem? Eduardo Seabra Fagundes, Francisco Horta, Humberto Manes, Maria Luísa Junquerais, Carlos Vilela, Câmara. Quem mais? Pastor isso. Está aqui presente, lá. Ex-presidente do Chico. Foi paraninfo dessa turma. E perdoem aí modéstia, agora eu tenho que falar de mim. Fui aluno de Evaristo em 1955, 4º ano da faculdade. Ele trabalho naquela época era o seriado. Eu falava assim, ano. Hoje não, hoje se fala em período, chama de crédito. Mas na época, 4º ano da faculdade, tinha a matéria Direito do Trabalho. A propósito deste episódio, eu peço verem para ler um pequeno trecho que está aqui na minha mão. Depois eu vou dizer. Quero crer que um fato deve ter marcado a formação de Arion Gomes, só que eu ia falar de mim, e o encaminhamento para o direito do trabalho. No primeiro semestre de 1955, estava em andamento, no 4º ano, o curso de Direito do Trabalho. Os quartanistas aguardavam a estreia do professor interino, que vinha substituir o professor Joaquim Pimenta, às vésperas da aposentadoria compulsória. Velho líder sindical que comandara greves no Nordeste, colaborador das primeiras leis trabalhistas do governo Vargas e voltado para o magistério superior, primeiro em Recife e depois no Rio. Merecer a reflexão de Ana Guimarães,
você vai ensinar o direito que você viveu. Cansado e encanecido, as aulas eram praticamente a recordação das lutas do passado e registrada no livro de memórias Retalhos do Passado. Afinal, surge um novo professor, jovem, tez morena, calvície incipiente, sólidas noções de direito, conhecimento profundo da especialidade que já demonstrara em várias teses e artigos, cultura geral privilegiada, simpatia pessoal irradiante. Tudo encantou desde logo os alunos em Evaristo Moraes Filho. Não posso recordar qual foi o ponto da primeira aula, mas a impressão deste episódio ainda está gravada na mente. E a partir de então, os assuntos mais áridos, carteira de trabalho, apoio sindical, estabilidade, se transformavam na sua palavra fluente em sérias reflexões a que se juntavam temas de história, de filosofia, de sociologia, e muitas vezes a campainha anunciando o término da aula o encontrava nessas observações. Este é um texto da autoria de Alberto Venâncio Filho. Olha aqui. Estava aí, está presente. Que teve a honra, que me honrou. Está lá atrás. Está lá atrás. Meu colega de turma, fizemos vestibular juntos em 1952 e nos formamos juntos em 1952. Confrade de Evaristo Moraes Filho na Academia Brasileira de Letras. Venâncio me honrou apresentando o prefácio a este livro, Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho, que está aqui presente. Agora, o episódio da aposentadoria. Em 13 de dezembro de 1968, a junta militar que então governava o Brasil baixou o AI-5, famigerado ato institucional número 5. Porque ato institucional podia ter número. O único ato institucional era de 1964, como mostrou Francisco Campos. Mas gostaram da ideia e fizeram o número 2, número 3. O ato institucional de 64 não tem número, não é número 1, não. É ato institucional. Aí vê, 2, 3, gostaram tanto que perdemos a conta quantos atos institucionais. Com base nesse ato institucional, Evaristo Moraes Filho foi aposentado compulsoriamente e chegou a ser preso por ocasião da visita ao Brasil de Nelson Rockefeller. Só foi solto depois que o Nelson Rockefeller foi embora. Ele conta isso em entrevista que deu nesses 2 livros que eu mostrei aqui. Conta isso em minúcias. Aí surgiu a anistia em 1979. Com a anistia em 1979, Evaristo é convidado a retornar à cátedra. Mas recusou. E escreveu ao subreitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que o convidaram, uma carta emocionante, uma carta de leitor, bem que valia a pena ler tudo, mas vou destacar um pequeno trecho na lavra de Evaristo Moraes Filho. Isso é ele dizendo: assim como não reconheço a legitimidade jurídica do ato que me aposentou, do mesmo jeito eu não reconheço a legitimidade dessa falsa anistia, apregoada por todos os ventos, como uma medida ampla de esquecimento e total reabilitação. Na verdade, persistem os efeitos do AI-5, ato de puro arbítrio, sendo irrecorríveis para o judiciário não só as decisões dele baseadas em suas contemporâneas, como igualmente todas as decisões que vierem a ser tomadas com apoio na chamada lei de anistia. No caso concreto dos professores, ainda que haja vaga e interesse da administração, voltam eles para um quadro suplementar. Quadro suplementar na técnica administrativa é quadro em extinção, verdadeiro corredor da morte ou pé na cova, sem qualquer direito à promoção nem à regalia do quadro permanente. Passaria eu, assim, a ser um titular de segunda classe,
já receber pela própria morte iminente e prematura. O quadro será extinto à medida que forem seus ocupantes aposentados ou exonerados, diz ameaçadoramente o artigo 26 do regulamento da anistia, quando mais certo, tecnicamente, seria dispor o quadro seria extinto à medida que se forem vagando os cargos, pois há muitas outras hipóteses de vacância, além das duas enumeradas na lei: morte, força maior, resolução de justiça, etc. Estávamos todos afastados quando a opção pelo regime de carga horária em 1974, e assim ficamos obrigatoriamente admitidos como optantes em tempo mínimo parcial, permitido por lei, sem qualquer possibilidade de consulta às nossas vontades. Escrevo-lhe esta longa carta, dizendo ele ao reitor, porque, em resposta à sua, consultando-me no assunto que é toda a minha vida e de minha família, a resposta está: concordo, em termos tais que meus 3 netinhos possam algum dia saber como seu avô foi afastado arbitrariamente de sua cadeira de professor, para a qual tanto se preparou e a qual tanto se dedicou, num período que será julgado também algum dia um dos mais negros da história constitucional brasileira. Mas, a despeito dessas vicissitudes, Evaristo também teve ao longo de sua vida, tem ainda, algumas compensações dignas de nome, merece ser lembrado. Ele se tornou professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1983, uma solenidade bonita na qual ele foi saudado por Hélio Tornag, seu colega de turma e professor nosso também, de catedrático de Direito Judiciário Penal na Nacional, meu e do Venâncio. Recebeu a medalha Teixeira de Freitas, a mais alta dignidade conferida pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, em 1984, e se tornou membro da Academia Brasileira de Letras em 1984, mesmo ano. Por ocasião da elaboração do livro Sem Medo da Utopia, pediu à professora Regina Lúcia que escrevesse algumas palavras com que ela pudesse compor as orelhas do livro. Eu escrevi, é longo, eu não vou ler tudo não, porque é muito complicado. Com 2 orelhas em letra pequenininha. Mas peço licença para ler alguns trechos que lhe são mais caros. Digo eu, sou eu falando. No triunfo da fama, Petrarca descreve um desfile triunfal e uma assembleia no Olimpo, que reúne os personagens merecedores do laurel da fama. Se tivesse conhecido Evaristo, o poeta certamente lhe concederia um lugar de destaque naquele evento. Evaristo é reconhecidamente personagem merecedor do laurel da fama, que ao longo de sua brilhante carreira, com justiça, granjeou para regozijo de seus incontáveis amigos, alunos e admiradores. Um grande homem é uma dádiva que os céus parcimoniosamente proporcionam a um povo que tem a ventura de poder contá-lo entre os seus. Evaristo Moraes Filho é um grande homem, um raro e verdadeiro grande homem. Os grandes homens, os raros grandes homens que verdadeiramente merecem o laurel da fama, engrandecem o ambiente cultural em que se integram. O próprio Evaristo Moraes Filho ensina, agora, texto de Evaristo: só os grandes homens são capazes de caminhar por entre a lama sem manchar suas botas. Pelo contrário, há até os que purificam os caminhos por onde passam. Isso aqui. Agora, o que ele referindo-se ao seu pai, referindo-se a Antônio Evaristo Moraes. O que ele afirma a respeito do seu pai
pode a ele aplicar-se com justa razão. Após a leitura desta obra, conclui-se que Evaristo purifica os caminhos por onde passa, e não se pode deixar de dar-lhe razão, como ele próprio diz, não viveu em vão. Dizia Sêneca, ars longa, vita breve. Ars longa, vita breve. A biografia de Evaristo Moraes Filho é extensa, porém o tempo de que dispõe para sobre ela discorrer, infelizmente, é escasso. É só. Muito obrigado. Agradeço as palavras do professor Arião Sarão Romita, que tanto brilho trouxe a essa homenagem à nossa solenidade. Eu tenho a honra de passar a palavra ao nosso orador oficial, doutor advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal, José Roberto Bartoldi. Eminente presidente Décio Lins de Silva, peço licença a Vossa Excelência para, em sua pessoa, saudar, cumprimentar e homenagear a todas as autoridades que foram mencionadas e que comparecem a esta auspiciosa e merecida cerimônia de homenagem. Eminente professor Arião Romita, certamente encontraremos nas nossas duas falas, nos nossos dois pronunciamentos, algumas coincidências. Mas são elas, obviamente, defluentes da verdade, que, ao contrário de Janus, não tem duas faces, mas é única e se apresenta na sua inteireza coincidente. Minhas senhoras, meus senhores, com a sabedoria de bruxo do Cosme Velho, observou Machado de Assis sobre os irmãos Andrade. Foram a trindade simbólica da inteligência, do patriotismo e da liberdade. Para em seguida arrematar, a natureza não produz muitos homens como aqueles. Hoje, hic et nunc, celebramos nós a aventura de conviver com um espécime dessa linhagem nobre que a natureza é tão forreta em produzir. Evaristo de Moraes Filho. Homem de Estado, jurisconsulto, sociólogo, filósofo, acadêmico, professor, doutrinador do direito, polígrafo de complexos ramos do conhecimento humano, é sintomático que seja homenageado e reverenciado por esta Casa de Advogados, sem ter se dedicado à militância no foro, sem haver exercido a advocacia na sua plenitude, embora nosso consórcio desde 1940. Prevalecem o prazer e o dever do reconhecimento que nos impõe esta sessão distintiva de homem e obra consagrados à causa da justiça, em todas as perspectivas, máxime as perspectivas sociais. Já havíamos antecipado tal reconhecimento em 1984, quando o IAB outorgou-lhe a medalha Teixeira de Freitas, honraria antes conferida a juristas de seu quilate, como foram Clóvis Bevilacqua, Nelson Hungria e Ponte de Miranda, outra trindade de gigantes. Desde cedo, nas luzes de um lar fulgurante, recebeu lições de autorrealização sobre o império da lei. A família, tipicamente brasileira, expressão da miscigenação étnica que enobrece nossa formação social e faz a nossa grandeza, teve no patriarca Antônio Evaristo de Moraes, perdoem-me o anglicismo intraduzível, um self-made man a superar as dificuldades materiais, dispondo tão somente das qualidades e virtudes pessoais. Notável e nunca assaz louvada a trajetória deste advogado brilhante, que modelou o homenageado de hoje. Sua vasta obra de alcance internacional no campo da ciência do direito, sua militância como fundador do Partido Socialista
e da Associação Brasileira de Imprensa, sua advocacia intimorata na defesa dos marinheiros na revolta da Chibata, entre eles o almirante negro João Cândido, seu pioneirismo na doutrina do direito trabalhista, permita-me, porém, sublinhar dois aspectos não suficientemente valorizados na sua biografia. Ainda em Berbe, abraçou as causas da abolição e da república, como matrizes de uma sociedade sem senhores nem vassalos. E aos 23 anos publicou seu primeiro opúsculo com uma defesa vibrante do Tribunal do Júri. Ousou contestar ninguém menos que o celebrado jurista Viveiros de Castro, que fazia reparos ao mais democrático de todos os institutos da jurisdição penal, o júri, introduzido no Brasil pelo grande José Bonifácio de Andrade e Silva, para que os cidadãos julgassem os crimes cometidos através da imprensa. Além, naturalmente, de nos legar dois rebentos que engrandeceram ainda mais sua biografia, o nosso homenageado e o seu irmão, Antônio Evaristo de Moraes Filho, um dos maiores criminalistas de nossa história, defensor tanto de humilhados e perseguidos como de presidentes da República. Seria tarefa de Sísifo tentar sintetizar a vida e obra continentais de Evaristo de Moraes Filho no istmo estreito desta sessão. A propósito, ocorreu-me um episódio tão pitoresco quanto carregado de sabedoria. Peço ver para mencionar. Em certa ocasião, determinado pesquisador foi indagado sobre quantos volumes seriam necessários para se escrever a história completa da música popular brasileira. Uns 50, respondeu, mas é possível resumi-la numa palavra: Pixinguinha. Se o tema for direito do trabalho brasileiro, a resposta deve ser a mesma, com um resumo diferente. Evaristo. Da formação e erudição de sábio, formou-se pela Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro em 1937. Também cursou a Faculdade Nacional de Direito, também cursou a Faculdade Nacional de Filosofia, licenciando-se em 1949 e concluiu um doutorado em Direito em 1953 em Ciências Sociais em 1955. Ao contrário do pai e do irmão, mais dedicados à advocacia militante, mais dedicados à advocacia militante, sua vocação eram a pesquisa, as políticas públicas e o magistério. Com apenas 20 anos, iniciou em 1934 uma carreira fecunda no recém-criado Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, tendo sido secretário das Comissões Mistas de Conciliação, procurador regional da Justiça do Trabalho da 5ª Região em Salvador, na Bahia, assistente técnico do gabinete do ministro, procurador da Justiça do Trabalho, até aposentar-se voluntariamente em 1965. Atuou como diretiva progressista na elaboração da Lei de Regulamentação do Direito de Greve, em 1953. Na Comissão do Código de Trabalho, entre 1956 e 1958, e presidiu a Comissão Revisora do Anteprojeto do Código Processual do Trabalho, em 1963 e 1964. Dívida do legislador brasileiro para a jurisdição do trabalho que perdura até hoje, redigindo o texto final por volta de 1965. A Constituição Cidadã, como a chamou Ulisses Guimarães, e homenageio aqui a presença do nosso relator da nossa Constituição na Assembleia Nacional Constituinte, professor Bernardo Cabral, nosso estudante. A Constituição Cidadã, como a chamou Ulisses Guimarães, também recebeu a generosa e decisiva contribuição de Evaristo, tendo ele integrado a Comissão Afonso Arinos, uma reunião de doutos encarregados de preparar uma minuta para o Congresso Constituinte. O direito do trabalho no Brasil, na vida concreta dos homens e na sabedoria da cátedra e dos livros, tem a marca de Evaristo de Moraes Filho, sempre em defesa, como ele o afirmou em entrevista, dos fracos e dos hipossuficientes. A grandeza de nossa legislação trabalhista, relembre-se, foi e ainda é perseguida pela infâmia histórica de que se baseou no fascismo de Mussolini. A grandeza de nossa legislação trabalhista foi sempre perseguida por esta inverdade histórica. Somos pródigos nessas patranhas. Disse ainda, mais que o Brasil é o único país a manter a justiça do trabalho
quando ela também está presente na estrutura judiciária das nações mais desenvolvidas do mundo, como Suécia, Bélgica, Alemanha, Áustria, Dinamarca. A falácia da legislação de origem supostamente fascista começou a ser construída com base no decreto sindical de 1931, que instituiu o sindicato único a que se reportou o professor Omita ainda há pouco. O próprio Evaristo já se encarregou de desfazê-la, essa inverdade histórica, chamando a atenção para a composição da equipe que elaborou esse decreto. Disse Evaristo, ela era formada de velhos lutadores sociais, antigos socialistas, lutadores socialistas e não raro anarquistas, em prol das reivindicações dos trabalhadores nos tempos chamados heróicos, anteriores a 30. Nenhum deles era de formação corporativista e muito menos fascista. Ampliada para a consolidação das leis do trabalho, esta promulgada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a infâmia propalou que a CLT foi mera cópia da Carta del Lavoro, do fascismo italiano esposado pelo presidente Getúlio Vargas. Duas monumentais inverdades históricas. Nem foi cópia, nem Getúlio era fascista. O Estado Novo teve, é certo, um viés autoritário, comandado por homens como Francisco Campos, que efetivamente copiou quase literalmente trechos da lei italiana, mas na Carta Constitucional de 37. Mais tarde, suas fórmulas sinistras também foram recepcionadas e manejadas pelo regime de 64, ajudando a editar atos institucionais que inspiraram a sagaz observação do cronista Rubem Braga. Toda vez que acende a luz do senhor Francisco Campos, há um curto-circuito na nossa democracia. A sinistra mão do arbítrio, advindo do período, alcançaria Evaristo com a cassação da cátedra universitária em 1968, em prisão incomunicável em uma unidade militar aqui do Rio de Janeiro. Se na época era havido como inimigo pelo autocrático governo, a redemocratização do Brasil, pela qual tanto lutou, transformou o infame incidente em galardão biográfico do nosso homenageado. Atropelamos a cronologia para voltar à importância do figurino dogmático do direito do trabalho, que Evaristo ajudou a talhar e coser com a linha civilizatória de regulação das conflituosas relações entre o capital e o trabalho. Fruto de uma época de projeção do Estado Nacional, indutor e intervencionista, foi escrita com a tinta da justiça social emanada da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Em verdade, meus caros senhores, minhas senhoras, a CLT foi entre nós a lei áurea do trabalhador. Como relacionar nossa legislação trabalhista com o fascismo, se já ouvimos o mestre Evaristo identificar na origem inspiradora das leis brasileiras, não o corporativismo italiano, mas outra fonte de ruptura histórica que trouxe como lema a igualdade, a liberdade e a fraternidade? Relembremos-nos de sua sábia advertência, dele, Evaristo. Em 1848, na Revolução Francesa, falou-se que a luta entre o fraco e o forte, a liberdade escraviza e a intervenção do Estado liberta. Se deixar a raposa e as galinhas soltas no galinheiro, sem um poder soberano, não há dúvida de que as raposas vão vencer. E o direito do trabalho é isso. Claro e vítreo como a luz do sol. Cultores do direito aprimoram seus conhecimentos e conheceram melhor, aprimoraram seus conhecimentos e conheceram melhor a hermenêutica em sua obra. A introdução ao direito do trabalho é um evangelho nas escrituras desse ramo do direito. Parte de uma bibliografia que o torna objeto de outros livros e teses acadêmicas, em que é saudado como intelectual e humanista e arquiteto da sociologia e do direito do trabalho no Brasil. Já os que não são do ofício podem se encantar com umas incursões literárias em outros campos, e tão reconhecidas que lhe deram assento na Academia Brasileira de Letras, merecendo homenagens, como a do poeta, professor de literatura e também acadêmico, Antônio Carlos Sequim, com estes versos de primorosa simplicidade. Os versos de Antônio Carlos Sequim. No estilo que é todo seu, elimina o lero-lero, seja falando de Alceu, de Tobias ou Romero. Não há matéria que o assuste. É mais ágil que um foguete. Passeia ao lado de Proust, que conhece tudo de Goethe. Pessoa inter pares prima, mestre por todos benquisto, merece o louvor da rima o nosso amigo Evaristo. Saber mais fino e preclaro
como hoje não se vê mais, só havereis de encontrá-lo em Evaristo de Moraes. Seus ex-alunos como o nosso presidente Técio Lins e Silva, aqui presente, um dos maiores entusiastas desta homenagem, lembram ter passados de nostálgica e visível afetuosidade quando dizem que suas aulas eram espetaculares e as mais concorridas. Estampa-se no semblante dos presentes a este auditório a sensação de privilégio por termos contatado em nossa história, em nosso espaço vital, com homens da cepa de Evaristo de Moraes Filho. Se a natureza é parcimoniosa em forjá-los, como disse Machado, neste caso também foi generosa na preservação, pois estamos diante de um exemplo maior, de um inexcedível paradigma que ultrapassa a centúria, exuberante inteligência, cultura, patriotismo, incomensurável amor à liberdade e irrevogável compromisso com a justiça social. Muito obrigado. Eu agradeço muitíssimo a oração de José Roberto Bartock, nosso orador oficial, que expressou a palavra do Instituto dos Advogados Brasileiros, dos seus diretores aqui presentes, cuja presença eu não mencionei, porque não costumo mencionar, porque somos os anfitriões aqui da casa, e certamente uma oração que ficará eternamente guardada aqui na memória do nosso Instituto. Eu chamo para ocupar a tribuna o conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes, que vai falar em nome da família, agradecendo a homenagem, mas que eu assumo a tribuna. Eu tinha já anunciado a presença dos ex-presidentes, anuncio, eu tinha visto a presença da nossa ex-presidente Maria Adélia Campelo, que nos honra com a presença da ministra, como já mencionado. Com a palavra, o conselheiro Antônio Carlos Flores de Moraes. Bom, meu irmão querido Técio, de quem eu cumprimento todas as autoridades, toda a mesa aqui presente. Bom, no domingo, pouco antes, não é homenagem ao meu primo Renato, eu ia torcer contra a camisa rubro-negra. Lembrando meu irmão, porque a diferença entre mim e o pai deles era de 14 anos. E eu tenho um filho meu mais velho, que é Marcos, nascido em 1975, e a minha caçulinha Laura é de 1994. Então a diferença é menor entre meus filhos, então era meu irmão, o pai de vocês. E me lembrei, Antônio Eduardo, quando o seu pai, meu irmão, meu tio, em 1995, naquele famoso gol do Renato, consolando o Renato, nosso. Mas aí eu cheguei no Maracanã com uma camisa branca, o que me facilitou torcer ainda mais pela Alemanha. Mas eu preparei um breve improviso para que a emoção não tomasse conta e ao mesmo tempo só chegasse aqui e dissesse obrigado. Em homenagem ao nosso querido avô Evaristo, o nosso querido mestre Evandro, preparei um verdadeiro depoimento, um processo criminal curto e sem citações para poder trazer isso no agradecimento. Então, como filho do homenageado, professor Evaristo de Moraes Filho, agradeço essa homenagem do Instituto dos Advogados na comemoração de seu centenário, que se completou no dia 5 de julho. Agradeço, mas admito que foi justa e merecida, sem me esconder num ato de falsa honesta. Justa e merecida essa homenagem, falo como seu filho e aluno, porque Deus permitiu que eu estivesse em sua última sala de aula, de 1969, quando sua carreira acadêmica foi decepada e interrompida por um ato arbitrário do regime ditatorial. E esse arbitrário voto ao querido amigo do professor Evaristo e grande amigo do seu tio, que foi Hermes Lima. Ele dizia, não havia direito, só arbítrio. Isso Hermes sempre falava. Como filho, tenho de agradecê-lo por sempre dar liberdade de escolha
a ser tomada em minha vida e não ter esmagado minha ignorância na construção de minha personalidade com sua cultura e profundo conhecimento do direito, da sociologia, da filosofia e mesmo da psicologia. O mesmo sempre fez com sua filha, minha irmã, Cristina Lúcia, que chegou nesse planeta antes de mim, na década de 40 do século XX, mas agora, na segunda década do século XXI, é mais jovem do que eu. São os fenômenos do planeta. Somos frutos do seu casamento, há mais de 70 anos, com Helena Flores de Moraes, cuja doçura e educação sempre encantam a todos. Mas a vi transformar-se numa leoa de coragem e ferocidade quando seu marido foi preso em junho de 1969. Esse absurdo da ditadura ocorreu no dia 13 de junho de 1969, uma sexta-feira. Como 13 de dezembro foi na sexta. Tínhamos eu e ele ido ao amistoso da seleção brasileira, Melim, quando nós tínhamos time, né? Contra a Inglaterra na noite anterior, quando as feras do Saldanha venceram os campeões do mundo por 2-1. Faltando 5 minutos, estavam quedando de 1-0 virando de novo. Por isso estávamos dormindo, quando às 7 horas da manhã, elementos do primeiro exército entraram em minha casa e prenderam meu pai. Eles, com medo que se fizesse, eles, quer dizer, meu pai e minha mãe, com medo que eu fizesse alguma bravata própria da juventude, não me acordaram. Por volta das 7h30, sim, já papai tendo saído, fui acordado para minha mãe e telefonamos imediatamente para o meu tio criminalista, Antônio Evaristo, e chamávamos de Varistinho, que prontamente acorreu em nosso socorro e maltrosamente uma leucemia maldita o levou em 97. Foi um drama encontrar meu pai, mas a leoa de sua esposa conseguiu ser recebida pelo comandante do primeiro exército, general Cinzano Sarmento, nas portas de fundos. O general recebeu a mamãe na porta dos fundos do primeiro exército, para afinal informar que papai estava no primeiro batalhão de guardas, no bairro de São Cristóvão, nessa cidade. Ficou preso lá por mais de uma semana. Não me perguntem por quê. Em razão de até hoje não ter sido esclarecido. Foi por ocasião da visita de Nelson Rockefeller ao Rio de Janeiro. E ele é um dos representantes do aniversário do Brasil para recebê-lo. Mas é preso, justamente denunciado, como um dos agitadores que queriam sabotar coisas da ditadura, que eu posso explicar. Cerca de 2 meses e meio depois, no dia 31 de agosto, como o futebol está ligado à minha vida e papai dele, estávamos de novo no Maracanã, assistindo de novo a Feras de Saldanha, a última partida classificatória para a inesquecível Copa de 1970, quando a seleção brasileira, só tinha Pelé, Tostão, venceu a Paraguai por 1-0, gol de Pelé. Voltávamos, eu me lembro que foi solto ontem, eu peço, me lembro que voltávamos pela Presidente Vargas, quando notamos que o quartel do primeiro exército se encontrava todo iluminado. Como num domingo, o quartel do primeiro exército estaria todo iluminado. E nós não sabíamos que Costa Silva tinha sofrido uma trombose cerebral. E os mesmos golpistas do AI-5 de 13 de dezembro de 68 estavam reunidos para impedir, entre outras coisas, que o vice-presidente Pedro Aleixo assumisse. Imediatamente, Costa Silva já estava completamente inutilizado. Isso o meu irmão Tess sabe muito bem, melhor do que eu. E incapacitado. Mas foi publicada uma foto falsa, absolutamente falsa, com um cascol aqui no pescoço. Era do Márcio Melo, ministro da Aeronáutica, baixinho como ele, gordinho como ele. Então, liquidado Costa Silva. E aqui eu coloco, e Costa Silva foi tenentista em 1922, e meu avô, nosso avô, Evaristo Moraes, foi advogado. E ele sempre falava para todo mundo, jamais caçaria um filho de Evaristo, jamais. Aproveitaram a sua decadência, não só política como de saúde, e falsificaram. Falsificaram a assinatura de Costa Silva, acabaram com sua carreira acadêmica por nenhum motivo. O único a ser apresentado e verdadeira foi feito pelo Eurico Figueiredo,
chefe de departamento de Ciência Política do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da Universidade Federal Fluminense, no mês de março de 2003, por ocasião de entrega do título de doutor honoris causa meu pai. Disse eu livro, aspas, conheci o professor Evaristo Moraes Filho em 1965, ao ingressar no curso de Ciências Sociais da antiga Faculdade de Filosofia da Universidade do Brasil, atualmente conhecida como UFRJ. Prevalecia no Brasil desde o 31 de março a ordem autoritária. E logo nos primeiros dias, a minha turma, pudemos sentir na pele o arbítrio dos poderosos, a canalice dos oportunistas de sempre, a sordidez e oportunismo dos intelectuais medíocres. Um desses era o professor Eremildo Viana. Engraxate das botas dos generais e de seus capangas, e que foi um dos que municiaram a guarda pretoriana da ditadura com denúncias forjadas e falsas, acusações à honra e à dignidade do nosso homenageado, na ocasião meu pai. Mal tinha se iniciado o período acadêmico, minha turma logo se chocou contra um desses mestres do obscurantismo, a professora Wanda Torok, dando início a uma espécie de greve branca, entre aspas, a greve branca, e que todos os colegas se recusavam a assistir suas aulas por todo o ano letivo de 1965. Não tínhamos ideia de que ela era também uma das adversárias mais implacáveis do nosso homenageado, eis que a congregação do IFIX, com a recente e voluntária aposentadoria do catedrático de Sociologia, até então exercício, professor Edelbrando Leal, escolheram o professor Evaristo para ser regente da cátedra, e não aquela aludida professora que longe estava de exibir as suas altas qualificações, encerra o depoimento do professor Eurico. Esse Eremildo Luiz Viana, chamado por Hélio Gaspari como Eremildo, o idiota, invadiu a Rádio MEC em abril de 1964 e ficou lá como diretor até dezembro de 1969. Apenas para recordar, a Rádio MEC ficava ao lado da nossa faculdade, onde Eremildo o idiota recebia os dedos duros da ditadura infiltrados naquele centro acadêmico. Que crime! Justamente numa rádio doada pelo professor Edgar Roquette Pinto ao governo brasileiro em 1936, depois de tê-la fundada em 22, chamada Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e ele doou para o governo. Mais do que esses homens que apoiam a ditadura não são capazes de compreender o fato de jamais ter ocorrido na história da humanidade um regime autoritário ou totalitário que durasse por todo sempre. Nem o Terceiro Reich, imaginado para durar um século, durou pouco mais de 10 anos de existência. Assim, em 1984, ainda sob o regime militar, é eleito membro da Academia Brasileira de Letras, tendo como eleitor e um dos entusiastas Lira Tavares, que havia sido membro da Junta Militar, composta em conjunto com os ministros Augusto Rama Rademacher Grunwald e Márcio de Souza Mello, respectivamente Maria Aeronáutica. Assumiu a cadeira 40, a mesma academia que Edgar Roquette Pinto fizera parte como ocupante da cadeira 17. Mas nesse período, de agosto de 69 a 15 de março de 84, quando foi eleito para a ADL, não parou a sua produção intelectual, nem o apoio de sua família. Nesta ocasião, já era avô de 4 netos. Sérgio e Leonardo, filhos da minha irmã, e de Marcos e Flávio, meus filhos. E depois teve mais 2 netos, Carlos Eduardo e Laura, meus filhos, e 2 bisnetos, Bruno e Guilherme, filhos respectivamente de Marcos e de Sérgio. Não vim aqui falar de sua vida intelectual, pois isso foi muito bem retratada por seu ex-aluno, professor Arion Sayão Romita, queridíssimo amigo da família, e doutor José Roberto Batoc, nosso grande orador do Instituto. Fale meu nome, espero em nome da família, para agradecer essa homenagem feita pelo Instituto dos Advogados, presidido por Técio Liz e Silva, amado irmão de ideias e de criação. Filho de Raul Lins e Silva, a quem eu e minha irmã chamamos de tio Raul. Quero lembrar que a minha geração não chamava todo mundo de tio. Isso virou algo vulgar. Tio era apenas quem era do sangue. Tio Raul.
Colega de turma de papai morreu no dia 9 de maio de 1968, que testa a chance da vida, Deus nos dá a chance, não dá teste, de tomar posse nesse instituto na data que nosso querido tio, seu pai, faleceu. Numa cirurgia cardíaca de São Paulo, tínhamos outro tio, Nelson Barreto, Nelson Guimarães Barreto, procurador do Estado da Guanabara, colega de turma de papai, padrinho de teste, padrinho da minha irmã de casamento. E tio Nelson era colega de papai de Raul, que morreu pouco tempo após, foi impressionante. O tio Raul morreu em 9 de maio de 68, o tio Nelson morreu em agosto de 68. Foi um baque grande para nós todos, esse final da década de 60 do século passado. 2 tios queridos mortos e meu pai casado. A coincidência desse ato, dessa homenagem feita pelo Instituto, emociona ainda mais por ser presidida por Luiz e Silva, cuja família é muito ligada à minha, iniciado com o ministro Evandro, que ingressou no Tribunal de Júri com meu avô. O mestre Evandro, como o mestre Evandro gostava de falar do meu avô, na posse do nosso Alberto Venancio, na casa de Jorge Lário Gouveia, tantos convidados daquele mestre nosso, Alberto Venancio, o ministro Evandro só ficou comigo, assim, modesto, ignorante, carioca, só falando do velho Evaristo. Era impressionante, era impressionante. A ligação com a família continua ainda mais, aí problema meu pessoal, problema de algumas coisas de família que eu tive. Com o Haroldo Luiz e Silva, também foi embora muito cedo, né? Foi embora muito cedo. E depois com o irmão do teste, o Raul Celso Luiz e Silva, desembargador aposentado hoje. E no dia da minha ação lá no Tribunal de Justiça, acho que Raul sofria mais do que eu, suava mais do que eu. Agradeço essa homenagem ao meu amado pai, Evaristo Moraes Filho, em meu nome, de minha mãe Leda, minha irmã Regina Lúcia, de seu genro, querido e amado e respeitado Carlos Morel, que ele tanto ama e respeita, seus netos em ordem cronológica, Sérgio, Marcos, Leonardo, Flávio, Carlos Eduardo e Laura, e seus bisnetos, Bruno e de Guilherme. Muito obrigado. Conselheiro Antônio Carlos, que não passa de todo mundo, eu amigo de infância, ele disse que nossos pais eram mais do que amigos, porque se formaram na turma de 1937, a famosa turma da Alzirinha, a turma da Alzira Vargas, pleno Estado Novo, inauguração do Estado Novo, em dezembro de 37, Getúlio foi à formatura do Teatro Municipal, e foram amigos a vida inteira. Meu pai morreu com 54 anos e vai estar vivo aos 100. Quanta alegria comemorar a extensão da vida de meu pai. Nelson, citado por Toninho, era meu padrinho de batismo e também morreu 3 meses depois de meu pai, com a emoção, ligadíssimo, com 54 anos de idade. Eram mocíssimos. E quis o destino poder fazer essa homenagem a Evaristo. E rever Regina Lúcia e Leda, que são amigos da vida, da minha vida toda, que fazem parte da minha história afetiva. Na faculdade, em 1964, quando ingressei junto com a turma que foi logo no primeiro mês liquidada, né, com o diretório CAP fechado, dia 1º de abril, o Centro Acadêmico de Oliveira, os diretores todos caçados, afastados e processados criminalmente na segunda auditoria do Exército, como
como infratores da Lei de Segurança Nacional, como subversivos e criminosos. Foram excluídos, o processo foi extinto por um habeas corpus que meu pai articulou. Naquele tempo ainda se dava habeas corpus, no início de 64, 65, que foi apenas em 68 proibido, enfim, passou todo o tempo sem o habeas corpus para a defesa dos acusados de crime contra a segurança nacional. E esse habeas corpus que foi impetrado em favor do ex-presidente do CAPO, hoje embaixador Alexandre Ador Neto, foi articulado, foi concedido por um ministro Murga de Rezende, ministro do Tribunal Militar, togado, civil, pai de Condorcet Rezende, esteve aqui até ainda agora, e que era um ministro decentíssimo, positivista, como de resto toda a família, e que foi o ministro que articulou a concessão do habeas corpus por falta de justa causa para trancar a ação penal instaurada contra os estudantes que dirigiam o Centro Acadêmico Cândido Oliveira. Neste ano de 64, o CAPO fechado foi reaberto em agosto. Celso Soares, ex-presidente do IAB, foi vítima, era vice-presidente do CAPO, foi processado também, e excluído, como eu disse, como tantos outros. Jackson Grossman também foi, enfim, participou e foi também um pouco vítima desse movimento que se instaurou na Faculdade de Direito. E em 64, nós disputamos a primeira eleição universitária no Brasil, com a reabertura do CAPO. Ganhamos a eleição em agosto de 1964, tomamos posse, ficamos no poder um mês. Eu era vice-presidente, junto com Carlos Eduardo Bozizio, nosso saudosíssimo orador oficial na gestão anterior, no biênio anterior, e que não está mais entre nós. Bozizio era o vice-presidente junto comigo. Fomos, então, processados administrativamente, diretório fechado, suspenso, proibidos de entrar na faculdade. Proibidos de entrar na faculdade. Fui fazer prova, eu e os meus colegas, com mandado de segurança concedido, liminar concedida pelo extraordinário, então, juiz de Fazenda Pública, Miranda Rosa, depois desembargador, professor, sociólogo, homem de letras, um homem extraordinário, tinha sensibilidade. Ele, juiz novo ainda, nos deu aqueles anos terríveis, né, sombrios, com ameaças de cassação. Os juízes eram cassados e presos, né? E ele nos deu a liminar, e eu ia para a faculdade para fazer prova com o liminar da justiça. E instauraram um processo. Depois o CAPO, em 65, foi definitivamente fechado. Nós, novamente punidos, proibidos de entrar na faculdade, e enfrentamos o processo disciplinar por indisciplina. Evaristo era nosso professor. Um professor extraordinário, democrata, socialista, um homem de letras, um homem, enfim, historiador de ideia, mais do que um jurista, um homem extraordinário, por tudo que se disse aqui. As aulas, falta de imaginação, já estava conduzido para a advocacia criminal, trabalhando com o escritório do meu pai. As aulas eram imperdíveis, aulas ninguém faltava aula do professor Evaristo. E eu faltava mais aula, passei com média 10. E ele dizia, pois você assiste falta por causa das minhas aulas, mas você é danado, você estudou, mas havia na prova. E, claro, que me conhecia, que me viu nascer. E nós fomos processados. Um inquérito instaurado, encarregado do inquérito, o professor Hélio Tornag. Meu pai, colega de turma também, de Hélio Tornag, de Evaristo, disse, não é possível, o Tornag não vai propor a punição dos estudantes. O Tornag fez política estudantil, ele era integralista, usava a camisa verde na faculdade, a Nauê, era militante, né, de ultradireita, né, apoiava o eixo, né, e eu fui acompanhar meu pai. E ele foi lá e disse, Hélio, você é encarregado desse inquérito contra os estudantes, você não tem autoridade moral de processar, de punir estudantes, você fez política estudantil. Você era um homem que fazia discursos, você, enfim, e nunca ninguém proibiu a sua formação, deve-se à
sedoso, muito educado, muito escorregadio. Eu me lembro disso. Eu, Raul, eu estou aqui exatamente para arrumar isso, pela experiência que eu tenho. Fique tranquilo, fique tranquilo. Isso aqui, eram muitos os acusados. Alguns depois se perderam, foram para a luta armada e não se formaram. E o meu destino poderia ter sido selado aí, porque o professor Tornac propôs à congregação da Faculdade de Direito a nossa expulsão da faculdade. E este relatório propondo a expulsão dos estudantes como subversivos. Já teria mudado, se fosse aprovado, teria mudado, meu destino não estaria hoje aqui, não estaria aqui, talvez Jacques e outros tantos, não é? A gestão de Fernando Barros, e foi para a congregação, e Evaristo, à noite, me ligou para minha casa para dizer, olha, vocês foram absolvidos, vocês não vão ser expulsos. Ficaram só com a punição de suspensão de 3 meses, 3, 4, 5, 6 meses, mas não serão expulsos. Poxa, que bom, então. Agora, o professor Tornag votou pela expulsão de vocês. E como é que foi? E vocês devem ao professor Cotrim Neto, que era um homem de direita, que era um homem que quando Evaristo disputou a cátedra, em 57, Cotrim, era o adversário, mas ele desistiu, porque preferiu ir para o direito administrativo. E era meu professor. Era um homem conservador, apoiava o golpe, apoiava o governo, mas era um homem extremamente democrata e entendia aquele movimento estudantil, tinha a capacidade de compreender que aquilo era para o bem e que aquilo era saudável. E foi também meu professor. E ele disse, olha, o professor Cotrim Neto pediu a palavra e fez a defesa dos estudantes, fez a defesa do cabo, e disse que aqueles estudantes que estavam ali acusados eram os melhores alunos da faculdade. E que ele não permitiria que fosse aplicado o decreto 477 que impedia os estudantes de frequentarem outras faculdades durante um determinado número de anos e impediu a nossa expulsão. Claro que o conservador levou os outros professores que eram, enfim, não eram tão, digamos, tão ligados não eram tão simpatizantes ao movimento dos estudantes. E, obviamente, que o Evaristo, o professor Stevenson, Benjamin de Moraes e outros foram a maioria e impediram a nossa expulsão. Mas é que eu quis o destino que no centenário de nascimento de Evaristo eu possa presidir a sessão em homenagem e dizer, fazer esse registro. De certa maneira, eu devo a ele o fato de nós estarmos hoje reunidos, porque não fosse ele, o meu e de tantos outros estudantes, o destino teria sido outro. Evaristo é mais do que um jurista, é um sociólogo, um historiador de ideias, é um homem extraordinário. Eu vou terminar e dizer só, ler aqui uma carta de Joaquim Pimenta. Joaquim Pimenta, Raul Pimenta, filho de Joaquim, foi advogado aqui, um amigo nosso, meu fraternalíssimo amigo, neto de Joaquim Pimenta, Adriano, está aqui presente, trabalha comigo, é meu sócio de escritório há muitos anos, um advogado extraordinário. E Joaquim, numa carta que escreveu Evaristo, em homenagem aos dois, eu leio, ele disse: não se limitou Evaristo de Moraes Filho à tarefa cotidiana, monótona, enfadonha de compulsar processos e opinar sobre eles. Passou a escrever livros, não de comentários de leis, de acordos, mas de doutrina, de cultura filosófica generalizada, com implicações no domínio da sociologia, para prosseguir e culminar na ciência do direito e em uma das mais tumultuosas regiões do jurismo. A outra é a do flutuante direito internacional, onde interesses em conflitos se desencadeiam e abalam
os fundamentos tradicionais, se não anacrônicos, da civilização contemporânea. Evaristo era, na universidade, um modelo, e é para nós hoje um modelo de cidadão, é uma personalidade. Nesse livro que Regina Lúcia conduziu, que é uma grande entrevista, Sem Medo da Utopia, que é uma brincadeira que ele faz do livro dele, enfim, do livro, uma butada que ele diz que enfim, ele brinca com Silvio Romero e Tobias Barreto, que diz ele que ficaram com medo da utopia na escola de Recife. Ele escreve um livro, O Medo à Utopia, e o título da entrevista é Sem Medo da Utopia. Evaristo é realmente uma figura extraordinária do pensamento, e ele, neste livro, que é um livro em que ele conta a vida dele, mas ele, veja o carinho que ele dispõe e declara ao Instituto dos Advogados Brasileiros. Anistia, num capítulo, anistia de um delito que não houve. Diz, professor, ele diz que, costuma dizer que o ano de 1983 foi um ano feliz da vida dele. E, dentre outros motivos que ele enumera da felicidade do ano de 83, ele diz, no mesmo ano, recebi a medalha Teixeira de Freitas, a maior honraria conferida pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. O professor Romita lembrou isso. Na ocasião, produzi um estudo meticuloso, também publicado como monografia sobre o perfeccionismo de Teixeira de Freitas, autor da primeira tentativa de elaboração do Código Civil Brasileiro, que, embora incompleta, ainda exerce grande influência no plano doutrinário. Desde então, faço parte da comissão, do Conselho Consultivo, do Conselho Superior do IAB. Dedica um longo período para dizer do seu orgulho com a nossa casa, a Casa de Montezuma, que recebê-lo hoje, no seu centenário, lúcido, inteligente, e ainda nos transmitindo toda essa energia que os oradores aqui, que Tuninho, Antônio Carlos, nosso conselheiro, uma oração lindíssima, em homenagem ao pai, nos ofereceu. Eu quero, em homenagem ao Sem Medo da Utopia, lembrar, em homenagem a ele, Galeano, Eduardo Galeano, não é dele, mas ele atribui-se a ele, ele aceita que seja, porque foi um outro professor, e atribui ele acaba dizendo, não, tá bem, que seja meu. Ele fala do que é a utopia. Diz, a utopia é como o horizonte. Nós damos 5 passos, ele se afasta 5 passos. Nós damos mais 5 passos, ele se afasta mais 5 passos. E ele diz, a utopia serve para isso, para caminhar. Evaristo Moraes Filho é um exemplo de que nós temos que caminhar na vida e saudar a sua vida. Ele que tem essa né? Joaquim Falcão me disse, meu irmão Joaquim Falcão disse, veio aqui pelo carinho, pela admiração, né? Da família, está aí o Corinto, e Joaquim disse, ele é mais hipocondríaco do que eu. Eu me lembro, criança, me permita, Ileda, minha querida amiga, e eu me lembro, criança, meu pai, não, Evaristo, ele diz, naquele filminho ali que nós oferecemos, O Medo da Morte, que tem o medo da morte, ele diz, 85 anos, eu tenho só um pouquinho de vida, chegou aos 100, vai chegar aos 130, ele diz, a vida tem um pouquinho, e o medo da morte, eu lembro que criança, ele se vestia, tudo deitava, e ficava esperando a morte. Era uma coisa, eu ficava impressionadíssimo. Não, ele tem mania que vai descorrer. Isso há 70 anos atrás, né? Isso há 60 anos atrás. E, no entanto, está aí, vivo, né? Rindo da gente em casa, né? Louco para saber o que aconteceu, louco para saber o que disseram dele. E eu tenho, enfim, hoje é um dia de festa. Nós não comemoramos no dia 5, porque estamos em plena Copa. Nós estamos comemorando hoje, como se fosse 5 de julho, os 100 anos de Evaristo Moraes.
ele já tem a medalha Teixeira de Freitas. Mas o regimento interno do Instituto estabeleceu uma medalha Montezuma, que é uma medalha que o regimento interno estabelece para ser dada pelo presidente. Poderá conferir a medalha Montezuma com caráter de premiação que prestarem relevante serviço ao EAD ou que forem portadores de títulos e trabalhos de alto nível. Evaristo é merecedor desta láurea, a medalha Montezuma, que não é oferecida pelo presidente do Instituto, mas foi oferecida com a aprovação unânime da diretoria do Instituto, e eu submeti à sessão plenária que, por aclamação, entendeu de conceder a esse nosso antigo consórcio, mais de quase 80 anos de membro da nossa casa, com os quase 200 anos, conceder a medalha Montezuma, que eu vou entregar a Ileda Flores de Moraes, sua esposa e amiga, minha amiga queridíssima, com a homenagem ao centenário, professor Evaristo Moraes Filho, uma placa comemorativa que diz: o Instituto dos Advogados Brasileiros tem a honra de oferecer ao professor Evaristo Moraes Filho, sócio efetivo desde 30 de setembro de 1940, a medalha Montezuma, homenagem aos 100 anos dedicados ao estudo e ao ensino a tantas gerações, em reconhecimento à universalidade do seu conhecimento. Mestre do direito e cuja envergadura filosófica o faz admirado e querido por todos. Exemplo, dignidade, com postura ética e fervoroso defensor das questões sociais. Na data do aniversário em que festejamos os seus 100 anos de vida. Rio de Janeiro, 5 de julho de 2014. Senhoras e senhores, eu agradeço muitíssimo a presença de todos e o Instituto convida para um coquetel de confraternização para comemorar o aniversário de Evaristo aqui no segundo andar, no Clube dos Advogados, onde nós vamos ter a oportunidade de brindar, tomar terceiro andar, perdão, o terceiro andar do clube aqui, ter a oportunidade de brindar a vida. Está antes de encerrar a sessão, eu convido a nossa diretora de eventos, Adriana Guimarães, e a Maíra, cadê a Maíra? Maíra, para entregar a Ileda umas flores, para que ela leve para o Evaristo nosso carinho. Muito obrigado a todos. E no terceiro andar nós teremos o prazer de receber a todos e confraternizar. Está encerrada a sessão.